respondendo perguntas sobre mim enviadas lá no meu perfil do Instagram. Se você não me segue ainda, entre no meu perfil, tem o link aqui na descrição e passe a me seguir em tempo real, todos os dias, postando conteúdos exclusivos de fato e muitas dicas por lá, e é @fabiolagomes.br. E recebi muitas perguntas lá no meu direct e estarei respondendo aqui em formato de vídeo, tá? Então, vamos lá para as perguntas. E a pergunta é: onde você mora? Gente, eu moro aqui no estado de São Paulo, na capital de São Paulo, tá bom? Moro sozinha, não tenho filhos, não tenho cachorro, não tenho gato, não tenho marido, só tenho graça de Deus e misericórdia, tá? Então eu moro aqui na capital de São Paulo, mas sou mineira, por isso que tem um pouco de sotaque, bem pouquinho no fundo ainda, porque já perdi muito, mas ainda tem um pouquinho de sotaque. Sou natural de Minas Gerais e resido aqui, minha cidade aqui no momento é São Paulo, tá bom? Outra pergunta é: quantos anos você tem? Hoje eu tenho 28 anos, tá? Pra você pode ser muito ou pode ser pouco, depende da idade de você que tá me assistindo. Então tenho 28 anos. A próxima pergunta: como que você lida com a solitude? Sempre digo que solidão é diferente de solitude. E quando eu digo desse assunto, vale a pena muito você tentar entender a diferença entre os dois. De fato, solidão é você estar no estado sozinho. A solitude é quando você vive ela de fato, tá? É quando você tem prazer em viver mesmo estando sozinho, tá? Então, assim, eu tenho uma vida muito bem resolvida comigo mesmo, de fato, solitude. Eu me coloco em primeiro lugar em tudo, em todas as coisas. Eu, de fato, amo a minha, até porque biblicamente isso é falado, ame a si mesmo para depois amar ao próximo. Então, eu, de fato, tenho um amor próprio em um nível muito grande, em um nível muito alto. E eu aprendi isso, né, através de dores e de sofrimento. Então hoje eu cuido muito bem da minha saúde, hoje eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha mente, do meu psicológico. Sou uma pessoa que faz terapia e que tive um desenvolvimento muito grande fazendo terapia. Faço exercício físico, porque fazer exercício físico é questão de mentalidade, não é só referente ao corpo. Também tenho uma vida espiritual muito regrada, muito balanceada ali, de devoção a Deus. Então é um conjunto. Então como é que eu lido com a solitude? Eu tenho de fato toda uma programação e tento manter de fato um controle sobre as áreas que está sobre o meu controle. Claro que nem tudo está sobre o nosso controle, mas cuido da alimentação, cuido da saúde, cuido do corpo, cuido da mente e principalmente da espiritualidade. Se tudo estiver alinhado, andando junto, você sim vai curtir a sua solitude. Então eu amo a minha própria companhia, eu gosto de estar sozinha, eu gosto de sair sozinha, eu gosto de viajar sozinha, até porque tem situações que é pra mim poder viajar com outras pessoas e eu não quero, eu quero viajar sozinha, eu quero estar ali comigo. E isso é muito importante quando se fala de solitude. Você precisa amar estar com você. Você precisa gostar da sua própria companhia. E você precisa, de fato, selecionar os seus pensamentos. E o que é selecionar os seus pensamentos? Nem todos os pensamentos que são gerados dentro de você é para ser pensados. Porque se tem de fato um pensamento negativo e você ficar meditando naquilo, mentalizando um pensamento negativo, você vai ser uma pessoa que usufrui da solidão, tá? O silêncio vai te incomodar, ficar sozinha vai te incomodar, as críticas da sociedade vai te incomodar. Isso é quando você não entende de fato o que é solitude. Hoje eu tenho prazer em estar sozinha e não é nenhum problema pra mim. Claro que a sociedade quer te trazer uma pressão, mas eu sou muito resolvida comigo mesma, então é tudo balanceado, tudo muito bem alinhado. E às vezes eu fico até um pouco receiosa, né, de que abrir espaço demais, e quando eu conheço pessoas, amizades novas, eu recebo até comentários de que
eu de fato não falo sobre mim, ou eu não me abro muito, eu não me aproximo muito. Então é algo que eu ainda trabalho, porque de fato eu amo a solitude, eu amo a forma que eu vivo, eu amo estar sozinha, eu amo o silêncio, eu amo estar comigo, tá bom? Então é assim que eu lido com a solitude. A próxima pergunta é sobre estado civil. Se eu moro sozinha, é porque de fato eu sou solteira, tá bom? Então, por enquanto, nesse momento, eu sou uma pessoa aí solteira, mas não uma solteira disponível, tá? Não vamos confundir as coisas. Tem solteiros disponíveis, né? Eu sou um tipo de solteira que estou no meu canto, vivendo a minha vida. Eu acho que se tiver de acontecer alguma coisa por aí, vai acontecer por aí, em algum momento, numa fase talvez que Deus queira, mas é diferente de estar disponível. Porque quando você está disponível, é muita gente, é muito acesso, então eu não sou uma pessoa de fato disponível, mas eu brinco e falo escondida no esconderijo do Altíssimo, né? Então acho que quando tiver de acontecer alguma coisa, vai acontecer, não precisa ficarem preocupados, tá bom? Claro, conheço muitas pessoas, mas eu me amo primeiro antes de fazer qualquer tipo de escolha errada, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é sobre vida profissional. Gente, minha vida profissional é um currículo gigantesco. Quando eu digo isso é porque eu sou o tipo de pessoa que tento de tudo, né? Então tem um currículo aí da área braçal, a área de escritório, a influencer e assim vai indo, né? Então já trabalhei com muitas coisas, né? Com produções de evento, com cabeleireira, manicure, essa parte estética, já trabalhei com doce, já trabalhei, nossa, com muitas outras coisas, mas atualmente eu trabalho na área administrativa, tá? Fica na área contábil, mas eu estou sempre aberta para tudo e sempre inventando, sempre entendendo, evoluindo e estou trilhando novos caminhos e estudando também. Então, atualmente estou na área contábil, administrativa, escritório. E a próxima pergunta é se eu não tenho medo de viajar sozinha. Gente, medo eu tenho é de ficar em casa vendo a vida passar, os dias correrem e eu deixando com que o medo me pare, com que o medo me impressione, que eu deixe de viver muitas outras coisas porque o medo tem me parado. Então, de fato, eu não tenho medo de fazer absolutamente nada, né? Então, não tenho medo de viajar sozinha, não tenho medo de sair sozinha, até porque é o anjo da direita, o anjo da esquerda, o spray de pimenta e fé em Deus, tá? Então, não tenho medo de absolutamente nada. Afinal, eu pulei de um avião, né, minha amiga? Então, vamos dar um desconto, porque coragem tá aqui no meu sobrenome. Então, respondendo a pergunta, eu não tenho medo. E a próxima pergunta é sobre família. Gente, sim, minha família é do estado de Minas Gerais, meus pais, minhas irmãs. Em São Paulo tenho uma irmã, sim, mas moro sozinha, tá? Então, assim, tem uma distância familiar, sim. E os meus pais, eles não residem aqui no estado de São Paulo, e sim, Minas Gerais. A próxima pergunta é sobre mentoria. Sim, tenho terminado e estudado muito sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é um assunto muito especial para mim, né? Por que muito especial para mim? Porque é algo, de fato, que eu precisei desenvolver, né? Então, eu precisei me conhecer, eu precisei de um auxílio terapeuta. Então eu amo muito quando se fala de autocuidado, quando fala de psicologia, de psicanálise. Então eu estudo sobre o assunto, eu me conheço dia após dia e eu me amo por me conhecer através desses estudos. Então é um assunto polêmico, né? Mas eu estou sim caminhando para a parte de mentoradas, gerar mentoradas para o autoconhecimento, para psicanálise, e eu vou criar de fato uma comunidade, mas isso será divulgado em outro momento, em outra situação, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. Fabiola, você vive tão feliz sozinha que eu não te vejo dentro de um casamento. Gente, como eu disse, né, eu pratico aí um amor próprio muito grande, um autocuidado, me conheço dia após dia de forma muito grande, mas a gente está sempre aberta a muitas outras experiências
E através do autoconhecimento eu vivo hoje, né? Eu vivo agora e esse é o meu momento agora. Então eu usufruo disso aí, né? Do meu tempo comigo. Então eu acho que tem um tempo para todas as coisas e eu não tenho ansiedade nenhuma para o futuro, nada que me gere para o futuro, nada que me pressione de fato. Então, através do autoconhecimento, eu vivo hoje, eu vivo o presente, eu vivo agora. Quando eu estiver nessa situação, nessa realidade, e aí sim será aberto espaço, será novas experiências. Então, pratique o autoconhecimento para que você tenha domínio e tudo alinhado na sua mente, assim como eu, através do aprendizado. A próxima pergunta se interfere a fé, né? O que eu faço ministerial? Gente, quando se fala de fé, entra vários aí, muitas outras coisas, né? Então, assim, eu acho que o primeiro chamado de uma pessoa que serve a Cristo, que serve a Deus, ele é de fato servir. A pergunta é o que eu faço de forma ministerial, certo? Mas, respondendo essa pergunta qualquer pessoa que conhece a Deus, que conhece as Escrituras, o seu primeiro chamado é servir, tá? Seja servir ao próximo, seja servir à igreja, seja servir presos, crianças, viúvas, doentes, pessoas alcoolizadas, pessoas que têm problema com vícios. Então, primeiro, o nosso chamado, ele é servir, é ser servo também de Cristo. Então, quando você serve a Cristo, você entende toda essa amplitude aí na questão de serviço, tá? Então, assim, a vida ministerial, ela passa por muitas fases e por tempos determinados, né? Biblicamente falando, há um tempo determinado para muitas outras coisas. Então, inicialmente eu tive muitas experiências de fato com jovens. Era um tempo de fato ali entre eu e Deus nessa questão de experiência com jovens, mas o tempo vai passando e Deus, ele de fato quer levar a gente para lugares grandes, para lugares maiores. Então, não é o que eu faço mais no momento, mas o que eu sirvo de forma nesses últimos dias é através da ministração da palavra, tá? Então, para a glória de Deus, aí eu recebo vários convites para estar ministrando em igrejas. Então, é o que eu faço atualmente, né? Eu ministro a palavra de Deus, mas o primeiro chamado, ele é servir, tá bom? Respondendo aí a sua pergunta ministerial. A próxima pergunta: pretende ter uma viagem fora do Brasil? É óbvio, é claro, né? Isso aí é bem... não vou falar que está distante de acontecer, né? Mas é algo futuro. Então, sim, pretendo sim fazer uma viagem aí fora do Brasil, tá? Sem ansiedade, tudo com calma, muito bem planejado, com cautela, ok? E se você quer entender um pouquinho mais sobre viajar sozinha, se você quer dicas sobre viajar sozinha, você entre aqui no meu outro vídeo, que já está disponível, das minhas próprias experiências para as pessoas que estão pensando em viajar sozinho, ok? Próxima pergunta: qual é a experiência de pular de paraquedas? Experiência de pular de paraquedas, gente, eu acho que quem tem vontade, que tem o desejo de fazer isso, tem que ter a sua própria experiência, porque cada uma é uma experiência, é única, mas eu acho que todo mundo uma vez na vida deveria pular de paraquedas, porque é uma experiência ali muito legal, muito diferente de tudo. É você de fato pular de um avião, é você ter uma experiência ali no ar, caindo, né, entre aspas. Então é uma experiência boa, mas desafiadora também, né? Exige coragem, tá bom? Então, abriu lá o avião, você tem que pular e não tem como voltar para trás, né? Então, é um ato de coragem, tá? Então, se não é um meu hobby pular de paraquedas, não fiz curso para pular de paraquedas, não sou dos esportes radicais, mas a minha experiência é um ato de coragem e, como eu sempre brinco nos meus vídeos, coragem tá aí no meu sobrenome, até porque eu saí de um estado para vir morar em outro, sem ao menos conhecer algum parentesco no estado de São Paulo e muitas outras coisas também. Então foi desafiador e eu só provei ali que eu tinha muita coragem, mas é uma experiência boa e que todo mundo deveria experimentar e ter essa possibilidade, ok? Última pergunta que eu vou estar respondendo aqui é: você pretende dar continuidade no YouTube? Sim, gente, é óbvio, eu preciso da sua ajuda, né?
para poder estar dando continuidade em gravar vídeos aqui para o YouTube, para estar crescendo aqui no YouTube. Então já te peço nesse momento que pare o que você está fazendo aí e se inscreva aqui no meu canal, curte e comenta aqui também, deixa a sua sugestão de vídeo para que a gente possa estar crescendo aqui e continuar gravando vídeo. Então eu preciso da sua ajuda para estar dando continuidade, ok? Então esse foi um vídeo respondendo perguntas enviadas lá no meu perfil do Instagram sobre mim, na minha vida pessoal. Eu espero ter esclarecido muitas coisas. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui, até o final, e até a próxima. Tchau!